Boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Hoje, né, um momento especial, muito querido. Estaremos recebendo o Aloísio para a gente dar continuidade a nossas comemorações do mês de abril, do aniversário do Chico. Boa noite, Esteves, Marcinha, Leison e o Aloísio, que também já está aqui. A Márcia já vai entrar para fazer a prece. Vamos só esperar o Aloísio também participar aqui com a gente. E aí, Márcia, como é que você está? Tudo bem, Elaine, e vocês? Graças a Deus também, né? Aham. Mês acabando, né, Márcia? Pois é, tá passando muito depressa, né? Muito, muito, muito. Nossa, demais. Já Vou só ver aqui, tá, ó. a gente tá falando em Natal de novo, não vai demorar muito, não. É bem assim mesmo, você vai ver daqui uns dias eu falar pra você, lembra que eu te falei? É verdade, porque segunda-feira já é maio, É, né? E aí o passou muito mês rápido, muito rápido. passou muito rápido. Boa noite. Avelino, boa noite, Aloísio, tudo bem? Tudo sim, graças a Deus. Boa noite, Márcia. Boa Gratidão aí noite, por tudo dividir bem? o pedaço conosco. Prazer em conhecê-lo, viu? Igualmente. A Marcinha é o meu chicletinho, viu, Aloísio? Ela é Isso é bom, né? grudadinha. Opa, É, Elaine, grude, grude. grude. Boa noite, Dani. Boa noite, a Nadir. O Avelino também, já falei boa noite. Vanessa, boa noite para todos. Então, a gente já tem um número aqui, o pessoal está entrando. Enquanto isso, Márcia, vamos Uhum. lá fazer a prece? Vamos. Eu trouxe para vocês hoje, eu não sei se é uma prece ou se é uma reflexão, mas eu achei interessante o que ele está dizendo aqui, chama Separações, do André Luiz, através do nosso querido Chico, né, que já não está mais entre nós, a homenagem a ele, né, que nós estamos fazendo esse mês, você está fazendo, né? E tomara ele esteja junto com a gente para nós formarmos essa egrégora bonita que nós estamos fazendo nesse mês, em homenagem a ele. Que ele esteja bem lá em cima e trabalhando e harmonizando as coisas como ele sempre fez, né? Um guerreiro mesmo de primeira linha. Então, peço a todos que já estão conosco que elevem seus corações para que a gente possa agora, no nosso momento de oração, formarmos essa egrégora linda, maravilhosa, que a gente sempre forma, que eu tenho certeza que chega para muito mais pessoas e até mesmo para aqueles que nós amamos e queremos bem e que já estão lá a trabalho do nosso mestre. Separações. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros e, em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão,
A divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio, uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. André Luiz. Márcia, linda mensagem, hein? Linda reflexão. É o desapego, né, Elaine? É. A gente não pode se apegar a ninguém, a nada nesse mundo. A gente pode amar muito, mas nós temos que ser livres nesse ponto, né? Não querer segurar nada nem ninguém. Nada é nosso, né? E quem tem que partir vai e outros chegarão no lugar, né? Chegarão, exatamente, é o que ele fala, né? Uns vão Sim. embora, chegam, e assim a gente vai indo. Isso mesmo. Marcinha, obrigada. Amanhã eu vou fazer com a Andréia, que quinta-feira eu não vou poder. Então, conto com a sua participação amanhã, às 18h30. Tá bom, tá certo. Tá bom? Então Boa tá, minha querida. Pra vocês Obrigado. aí, viu? Obrigado, Márcia. Uma boa noite a você. Jesus te abençoe. Abençoe vocês também, tá? Amém, assim seja. Obrigada. Bom, para vocês que entraram enquanto a Márcia estava fazendo essa leitura de prece, né, essa leitura linda, eu espero que todos vocês tenham compreendido, né, a importância desse momento e tenham sentido, né, a força das palavras. E agora eu quero passar a palavra para o meu amigo. Muitos aqui o conhecem, talvez outros não. Então, Aloísio, se apresenta, fala do seu trabalho, das páginas. Gente, o Aloísio não tem nada que fazer hoje. Ele só tem 3 lives para fazer, a minha e mais 2. Quer dizer, imagina, ele nem faz nada, gente. Ele nem é ocupado, viu? Mas se apresenta aí, meu amigo. Boa noite, Elaine. Agora mais diretamente, né? Gratidão aí pelo convite. Bom, meu nome é Aloísio Sônego, eu sou da cidade de Araraquara, interior do estado de São Paulo, próximo também da Elaine, aqui em São João, né? E nós temos um projeto dentro do perfil Reflexões.aloísio, onde basicamente nós desenvolvemos lives a respeito da obra de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça é nascido em Ituiutaba e viveu praticamente 30 anos em uma cama ortopédica, proferindo palestra para os mais diversos cantos do Brasil. E deixou 5 ou 6 livros, dos quais a gente tem feito um trabalho de divulgação. Hoje, por sinal, nós vamos fazer uma live sobre o Jerônimo, às 22 horas, de uma das palestras que ele fez na cidade de São Carlos, em 1986. Né? E nós também participamos com os amigos agora dentro do Encontro Espírita, né? Encontro Ponto Espírita. Demos o pontapé inicial de relançamento da página ontem, que agora os nossos amigos que fazem o Sabadão Espírita vão estar fazendo todos juntos agora pelo Encontro Espírita, a partir do próximo sábado, 21 horas. E a gente faz esse trabalho, né? Normalmente as nossas lives são às terças e quartas-feiras. Terças-feiras nós fazemos momentos com Jerônimo Mendonça e quartas-feiras às 22 horas, Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmi. Então, esse é o nosso projeto que a gente está fazendo já há mais de 2 anos. Começamos, salvo engano, em dezembro de 2020, então já estamos indo para o 3º ano deste projeto. Maratonando, o Avelino falou. Hoje nós temos então agora com a Elaine, depois às 21 horas, peço aos amigos que sigam também o perfil Fala.Aprendizes, que é do meu filho, que era o antigo aprendiz do Evangelho, que ele tinha um jargão próprio de apresentação das lives, e aí sugerimos de fazer o Fala.Aprendizes. Hoje ele vai começar o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos conversar sobre o prefácio. Tá? E às 22 horas temos a companhia da nossa querida Natália, do Somos Espíritas. Nós vamos falar então sobre uma palestra de Jerônimo Mendonça,
os trabalhadores da última hora. Bom, Elaine, feita a nossa apresentação, eu estava lembrando de algumas situações porque o Chico passou durante a sua existência na Terra. Quantas separações o Chico teve, né? Desde a sua tenra idade, separação da sua mãe partindo para o plano espiritual, irmãos que partiram, uma série de circunstâncias que deixaram, né? E o próprio desligamento do Chico de Pedro Leopoldo indo para Uberaba. Então não deixa de ser uma separação de amigos que ele fez em Uberaba em Pedro Leopoldo, e fazendo novos amigos em Uberaba. E que falar também do trabalho que ele fez durante muito tempo com Valdo Vieira, até que chegou um determinado momento que os caminhos, né, cada um deles seguiu um caminho diferente. Mas é importante que enquanto estavam caminhando, muitas e muitas obras conseguiram fazer, né? Tem vários livros. Se você pegar um livro, por exemplo, não vou lembrar o nome, mas você consegue ver André Luiz pela psicografia do Chico e pela psicografia do Valdo, você não consegue ver diferença do que está falando, né, André Luiz pelo Chico e André Luiz pelo Valdo, né? Então, essa é a questão. Elaine, não sei se você teve a oportunidade de ir a Uberaba quando o Chico era encarnado. Teve. E era um trabalho maravilhoso que o Chico fazia, e nós, nos anos de 86 a 88, praticamente 2, 3 anos, a gente fez com muita frequência viagens a Uberaba. E nessas viagens, né, as que a gente acabou conhecendo o nosso querido Jerônimo Mendonça. Mas uma particularidade do Chico, ele autografava livros que as pessoas levavam lá, livro de autoria de espíritos, né, psicografia dele, como também livros de outros evangelhos, segundo o espiritismo, o livro dos médiuns, ele autografava. As pessoas lá, o grupo batia um carimbo, né, você escrevia o nome, ele colocava lá, nossos corações na amizade de sempre, e ele autografava livro por livro antes de começar os trabalhos da psicografia que ele fazia. E no final da reunião, todos que estavam lá passavam para dar um abraço, para cumprimentá-lo. Praticamente não dava quase tempo de você conversar, mas sempre um abraço, um beijo, um aperto de mão, tinha-se oportunidade. Bom, Elaine, vocês já falaram sobre diversos casos do nosso querido Chico Xavier. E quando a gente estava trocando uma ideia sobre isso, eu lembrei de uma história muito particular. E nós demos até o título da live, A Tolerância e o Amor nas Relações Afetivas. Nós já comentamos sobre esse caso do Chico, mas realmente é muito tocante, muito tocante. O Chico, né, atendia várias e diversas pessoas que estavam sempre passando por dificuldades, por uma problemática de uma questão emocional, de uma questão de ordem material, né? Teve aquela situação da cachorra dele, que a pessoa deu veneno, matou a cachorra. Tem toda essa história que acredito que vocês já devam ter comentado. Mas o que tocou-nos profundamente era uma história de uma senhora que tinha um problema de relacionamento muito, mas muito grande com o seu marido. Era um relacionamento extremamente difícil, e cada vez que ela ia ao Chico, ela chegava, ai Chico, eu não aguento mais meu marido, é um problema em cima de problema, eu não sei como que eu fui casar com esse homem, e que isso, que aquilo, e o Chico, minha irmã, tenha tolerância para com ele. E o Chico, com muita paciência, ouvia toda a ladainha, a reclamação dessa irmã. E continuava, né? Passado uma semana, vinha novamente essa irmã. Ai, Chico, eu não aguento, eu vou separar desse meu marido, eu não aguento mais ele, não sei o que lá, ele me maltrata, ele faz isso. Chico, minha irmã, tenha tolerância para com ele. E isso aconteceu muitas e muitas semanas, meses a fio. Um belo dia, passado um tempo, o Chico estranhou que essa irmã não tinha vindo mais. E chegou e falou, nossa, o que será que aconteceu com a nossa irmã, né? Será que ela está no plano espiritual? E um belo dia chega essa irmã toda alegre, feliz. Chico, oh meu querido Chico, que emoção te encontrar.
vim aqui, meu irmão, trazer uma notícia maravilhosa. O que aconteceu? Então, sabe aquele meu problema que eu tinha com meu marido? Resolvi o problema. Resolveu, irmã? Mas o que aconteceu? Então, Chico, ele desencarnou. Pronto, resolvi o meu problema, já não tenho mais problema. E o Chico, muito calmamente, né, ouviu a irmã, toda a sua alegria, e depois ele fala para ela, então, minha irmã, queria te falar uma coisa. Durante esta existência, você teve para com seu marido o sentimento da tolerância. Você aprendeu a tolerar, mas você não se libertou ainda dele. Você vai ter que voltar numa outra encarnação para que você aprenda a amá-lo. Elaine, quando a gente escuta isso, e a gente fala assim, eu não suporto tal pessoa, né? Na verdade, o suporte que as pessoas colocam, muitas vezes, né, no sentido pejorativo, nós temos que reverter o preceito pela ótica de suportar, ou seja, dar o suporte, dar apoio para aquela pessoa que está no nosso campo social, no campo familiar. Porque ninguém encarna numa família por acaso. Por sinal, sábado próximo, às 15 horas, 14h45, desculpa, teremos uma palestra presencial na nossa casa espírita, falando sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, as pessoas com quem nós convivemos não caem de paraquedas na nossa família. Mesmo às vezes um filho na condição de adotivo, existe toda uma relação, uma ligação fluídica espiritual que faz com que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha venham até nós. Pessoas com quem a gente se relaciona no ambiente profissional não está ali por acaso. Vem para nos ensinar a trabalhar determinadas circunstâncias. E se a gente não aproveitar a oportunidade, é aquilo que a gente fala assim, pessoas muitas vezes saem de um relacionamento e vão buscar um outro relacionamento. Perfeitamente possível. Ninguém está aqui criticando, porque sabemos que muitas vezes não é fácil. A convivência é difícil. Só que, enquanto ela não resolver determinado problema que ela traz dela para com ela mesma, ela vai entrar num outro relacionamento e os problemas vão aparecer depois. Acontece isso também dos nossos relacionamentos profissionais. Eu tive uma questão muito particular que aconteceu comigo. Trabalhava, no caso, em Araraquara, e tinha uma pessoa que era extremamente difícil. Convivência extremamente difícil, uma pessoa complicada, cheia de problemas. E não sei o que, em determinado momento eu saí desse emprego e fui para uma outra cidade, fui trabalhar em São Carlos, numa outra empresa, num ramo de atividade parecido, mas outra cidade, outras pessoas. E não é que eu encontro uma pessoa lá com as mesmas características, com as mesmas idiosincrasias de diferença, de dificuldade de relacionamento, quantas brigas, quantas discussões não tivemos, até que chegou o momento que eu consegui equilibrar esse sentimento em relação, não só em relação à pessoa, porque realmente estabelecer um relacionamento afetuoso com os nossos semelhantes é fundamental, reconcilia-te com o teu adversário, como ensinou Jesus, é fundamental, ainda que o adversário nada mais é de uma pessoa que pensa diferente da gente, um opositor. Então, quando a gente traz esse lado e você consegue superar aquelas dificuldades que você traz dentro de você, você quebra a sintonia. Então, aquilo que ficava vibrando na mesma energia de discussão, de desavença, acabou. Porque você está num nível diferente. Então, você compreende a pessoa, você entende porque talvez ela esteja agindo daquela forma. E a gente começa a entender que estamos todos num processo evolutivo. Estamos todos tentando crescer e progredir dia a dia, né? Elaine, deixa eu deixar você falar um pouquinho, senão... Imagina, você estava falando, contando aí as suas experiências e essa história, eu já usei ela para falar em palestra, né? Porque ela é muito sugestiva. E ela traz essa questão da gente ter um olhar diferente para as nossas relações. Então, você colocou muito bem, mas assim, olha, realmente... Só que a tolerância, eu queria que você falasse um pouquinho mais no grau
que nós estamos, né, no nível de evolução, a tolerância ela não seria o primeiro passo para a gente ir compreendendo e até desenvolver esse amor, não que seja nessa, numa outra, mas eu acho que tem muita intolerância acontecendo, né, Luiz? Sim. Sobretudo hoje em dia, né, pelas redes sociais, Sim. você emite uma opinião, você precisa pensar 10 vezes sobre o que você vai falar para que aquilo, de repente, surge de uma forma te criticando. A intolerância generalizada, independentemente do meio social que você vive, parece que hoje em dia as pessoas... eu não sei, Elaine, se isso agravou-se depois da pandemia. Outro dia eu estava até fazendo uma reflexão que se a pandemia veio num determinado momento para mostrar para nós que nós não tínhamos controle absolutamente de nada, por outro lado, o fato da gente ficar, né, voltado para si mesmo, fazendo a nossa viagem interior, nos mostrou o nosso pior lado. Então, nós não temos mais paciência, nós não temos mais tolerância, e realmente, como você colocou com muita propriedade, a tolerância é o primeiro passo para que você consiga atingir o cume, que é o amor. Nós temos uma árda caminhada rumo acima, né? Uma montanha enorme, com as dificuldades, com o sol, com o íngreme do terreno. E a tolerância, assim, ó, você tem que tolerar o teu irmão. Você não precisa aceitar o que ele pensa, você não precisa comungar as ideias dele, mas você precisa respeitá-lo como ser humano. Por maior que seja aquilo que ele está falando, que ele está pensando, nós temos que entender que aquele irmão, aquela irmã está num grau diferente do nosso. E nós, muitas vezes, já fomos intolerantes e ainda o somos. E é importante que a gente comece a prestar atenção. Fazer aquele exame de consciência é fundamental para que a gente consiga analisar qual o meu grau de intolerância frente ao mundo. Surge uma notícia, a gente já emite uma opinião, já critica, não analisa, não reflete, não faz, não deixa, como a gente costuma dizer, a poeira baixar. A gente já responde de pronto. A gente já responde, já sai atirando sem pensar, sem analisar. Então, o momento que a gente pede agora é um momento de calma, de acerenar os nossos corações. E não entrarmos na vibe, nessa energia que circunda a todos. Imagine no trânsito, né? Uma coisa muito particular. Você está no trânsito e, de repente, o trânsito ali parou por alguma razão. Você está extremamente atrasado, né? Você está perdendo hora. Só que adianta você ficar buzinando ali, está parado porque aconteceu alguma coisa ali na frente, ou estão mexendo na pista por alguma razão, e houve um momento de você parar. Só que a gente já fica irritado, já fica nervoso, já fica impaciente, já começa a entrar numa energia que todo mundo começa a buzinar como se buzinar resolvesse o problema. E aí a gente pode usar a buzina interior, né? Como que a gente acaba muitas vezes, né, vibrando pelos nossos pensamentos uma energia deletéria que vai contaminando a todos. Então, quando você está numa situação que não depende do seu controle para você mudar aquilo, agradece. Quem sabe aquilo que está acontecendo é uma atuação da providência divina nos dando condição de te evitar um mal maior no futuro. A gente não sabe, né? Quantas e quantas coisas nós poderíamos estar fazendo se a gente tivesse um pouco mais de tolerância para com os nossos irmãos. Se a gente tivesse um pouco mais de empatia pela dor alheia. Porque ter empatia é você muitas vezes se colocar no lugar do outro. E o Chico fazia isso com muita propriedade. Ele tinha esse lado que a gente, por exemplo, fala assim, ele se colocava muitas vezes na posição do outro. Tem um exemplo, que eu não sei se também você chegou a comentar, que toca muita atenção. Quando o Chico quis visitar, se não me engano, acho que a penitenciária do Carandiru, em São Paulo. E quando ele chega lá, a pessoa todo preocupado, né, ele quis conhecer todos os pavilhões e até os pavilhões dos irmãos que estão em... a Dani falou da Prece da Serenidade, é verdade.
até aqueles irmãos que estão numa situação mais de periculosidade, né, tudo mais. E certa vez aí o Chico disse que perguntou pro diretor ali da penitenciária: quantos nós somos aqui? Quanto nós somos aqui, Chico? Não, quanto que estão eles? Não, nós. Porque todos nós, né, podemos ser um deles pelo nosso passado delituoso ou pelo nosso futuro incerto. Então, ele falou assim, que o presidiário é qualquer um que já foi descoberto. Porque nós, muitas vezes, pelos nossos pensamentos, talvez a gente não faça pela ação, mas pelos pensamentos a gente estaria matando, destruindo muitas e muitas coisas. Então, vigiar o nosso pensamento, utilizar da tolerância, utilizar desta reflexão ao longo do nosso dia é o fundamental para o nosso crescimento espiritual. Por isso que é importante, né, Elaine, a gente fazer as lives. Quando a gente faz a live, a gente fica falando. Os irmãos que estão conosco, a gente até agradece, mas praticamente é um auto-reflexão que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? Com certeza. A Elaine está falando que o nosso orgulho grita dentro de nós e a gente nem respira. Quer logo responder à provocação para não perder a oportunidade. Aí ela deu risada. Quando vamos aprender, né? Exatamente. E responder de pronto a uma provocação é o primeiro passo para você cair num buraco. Né? Primeiro, você tem que analisar quando a pessoa te provocou, de que forma ela está. Você tem que analisar, você não sabe o que ela passou naquele dia, você não sabe se ela não conseguiu dormir, se ela estava com um parente no hospital, que problema que a pessoa tem. Então a gente tem que ter essa empatia, essa tolerância para com o nosso irmão, porque muitas e muitas vezes somos nós que vamos fazer coisas do tipo. E aí? Alguém vai ter tolerância para conosco? Tolerar a esposa difícil, tolerar o marido impertinente, tolerar o filho problema. Ninguém, eu falo, ninguém caiu ali por acaso de paraquedas na nossa vida, não. Está tudo ali programado, faz parte do nosso processo. E vejam, eu estava vendo uma questão muito particular que a Ana Teresa Camasmi comentou, salvo engano, neste último congresso que esteve no Distrito Federal, que não é pura e simplesmente a pessoa A, B ou C que você tem acertos de conta para fazer. Muitas vezes, aquela pessoa que está na tua vida não é exatamente, mas é uma pessoa que veio para trabalhar uma sua dificuldade. Então, às vezes você está com aquela pessoa por uma questão de uma aprovação, de uma expiação, ou até aquela pessoa é um instrumento para você trabalhar a sua tolerância, a sua paciência, né? E tudo mais. A Dani rindo de nervoso, reação instantânea. E tanto nos prejudica. É isso, né? A gente se depara com algumas situações que chega nesse ponto da gente rir de nervoso, porque vem mesmo aquela vontade de dar uma... A minha cunhada mesmo, se alguém cair na frente dela, é automático, ela dá risada. Não que ela está dando risada de deboche, mas é uma reação, né? Ela não consegue controlar o riso. E a gente conhece ela, sabe que ela não está sendo indelicada, né, jocosa com aquilo ali, não. É real mesmo, acontece. São reações que nós não conseguimos, né? Pois é, Elaine, é isso mesmo, ó. A gente derrapa o tempo todo. Mas, o Aloysio, nessa questão, acho que o Chico trouxe para nós, né? Nossa, foi o maior exemplo. Eu falo que ele foi, assim, entre nós, o maior exemplo de amor e tolerância, né? Sim. Porque e simplicidade, né, Elaine? Simplicidade. Porque se você olhar os ternos do Chico, todos os ternos dele era tudo ganho. Então, por exemplo, se eu tivesse um terno que não servia mais, a pessoa dava para o Chico. Então, é moda, digamos, do século passado, do ano... Entendeu? Ele usava uns ternos que... né? E a casa do Chico? Você já foi, né? Foi. É tudo então, o quarto do Chico. Né? O quarto simples, do Chico, a simplicidade daquilo. Né? E o próprio centro, né? O próprio centro do Grupo Espírita da Prece,
que hoje está Eu ia junto com falar. a casa dele. Eu ia falar do centro, né? A gente teve na reunião dele, a última, na verdade, que ele teve em público, e é realmente muito simples, né? Muito simples, muito. Olha, não precisa de ostentação, precisa ser limpo, arrumado, organizado, mas não precisa ostentar, e era isso que ele passava, essa Sim. simplicidade, esse amor, né? E, Então, pode e uma falar. coisa que acontecia, que era muito comum, eu acompanhei isso quando o pessoal, quando ele fazia aquela peregrinação lá na periferia, a gente acompanhava, ia junto também, né? Uhum. Era uma coisa muito particular, que as pessoas colocavam dinheiro no bolso dele. E como ele colocava, e ele pegava e ia sempre distribuindo, entendeu? As pessoas punham dinheiro no bolso dele, punham papel com pedidos e alguma coisa e tal, e ele ia distribuindo o dinheiro que ele recebia lá. Ele voltava com o paletó vazio de novo. E ele ganhou muita coisa, né, Luísio? Ganhou relógio Sim, caro, ganhava carro. Ele já, o próximo da fila que chegava, ele já passava aquilo para frente, né? Ele sim, não ficava com nada. Era um amor incondicional mesmo, né? é verdade, Elaine. E o que eu acho interessante, assim, nesses casos do Chico, eles nos trazem reflexões muito oportunas, né? Eu lembro, tem um videozinho pequeno que também que flui na internet, que o Chico está com algumas senhoras tomando um chá numa casa delas lá. E, e aí, ô Chico, de onde é que nós viemos? Ah, minha filha, nós viemos tudo aqui do Umbral, tudo das regiões próximas aqui. Você também, Chico? Eu também, não pensa que então, olha só, as pessoas, não, eu vim em missão na Terra, né? Eu vim aqui. Eu falo, a gente precisa tomar um certo cuidado, Elaine. Eu passei por esse preceito, não, por essa questão, quando eu me tornei espírita, né? Que eu vim da religião católica. E o meu primeiro livro que eu li, eu lembro que era o livro Senzala, que era um romance de Salvador Gentili. E esse livro, ele é muito lindo, maravilhoso, uma história de período da escravidão e tudo mais. E a gente tem normalmente uma característica, quando você vai assistir um filme, você se identifica com o personagem do filme. Quando você lê um livro, você se identifica também com o personagem. Normalmente a gente se identifica sempre com o personagem principal, né? Com a princesa, essas coisas assim. E eu me identifiquei muito com o personagem principal do livro, O Senzala. Passou por toda aquela situação, aquela dificuldade, depois teve um momento de ascensão espiritual, eu não lembro muito bem do livro, mas a história, a essência é mais ou menos isso. Ele teve ascensão espiritual e retornou em forma de missionário aqui, parece que era isso. Terminei o livro, né? Nossa, estava andando nas nuvens. Eu me senti o verdadeiro Dr. Bezerra de Menezes atendendo a tantos nesse. Eu era um espírito missionário, mas não deu uma semana, né? Pá! Então a gente precisa tomar cuidado, né, com o que a gente lê, embora o livro seja muito bonito, mas a gente tem que separar o joio do trigo. O que a gente vê no exemplo e o que a gente é de fato. Né? Entre a expectativa e a realidade. Né? Nossa, e esses livros trazem umas histórias, né, profundas, principalmente esse, né, que também foi um dos primeiros que eu li, isso há 3 décadas aí para trás, e eu falo, nossa, que livro maravilhoso. Eu também não lembro, não, precisaria pegar de novo, para lembrar, né, da história. Mas é o que você falou, às vezes a pessoa está lendo, ou ela está vendo alguma coisa, ela se identifica com o mocinho. Ela nunca quer ser o bandido. Sim. Isso está mostrando o quê? O orgulho, né? A vaidade que a gente ainda traz dentro de nós. E essa humildade, é que nem a Dani está falando, foi um dos seus maiores exemplos. Porque eu não sei se, claro que vocês devem conhecer a história que ele vai naquela senhora e ele começa a comer a sopa e ela tem um problema de visão muito grave. E ele olha no prato e ele vê uma barata na sopa. E ele afasta a barata, mas ele não fala nada. E a prosa ali tá boa, ele vai comendo aquela sopa. Quando ele olha no prato, cadê a barata? Ele tinha comido. E aí a irmã pergunta, Chico, a sopa tá boa? Ô, minha irmã, uma delícia. Olha só, será que nós faríamos assim? Não
Não é? A gente ia jogar, não ia nem querer comer. Ah, ela não enxerga, eu vou deixar aqui quietinho. Mas ela ia lavar aquele prato, ela ia sentir a sopa ali. Então, olha o exemplo que dá para nós em tudo, né? Oi, Ricardo, boa noite. Então, eu acho que o Chico, assim, em matéria de amor, nas relações afetivas, ele é um exemplo ímpar. E a gente ainda está Com caminhando certeza. muito. A gente está ainda aprendendo, né, Aloysio? Com certeza, Elaine, com certeza. Eu acho que a gente tem muito chão pela frente. E não pense, né? Não pensemos nós, né? Que a gente faz um pouquinho live aqui, né? Que a gente. Ah, então tá, não adianta nada. Às vezes aquela questão muito particular, né? As pessoas que assistem a live conseguem colocar em prática aquilo que a gente faz. E a gente nem sempre coloca, né? É. Por isso que o que você falou no começo foi muito interessante. Quando a gente começa a fazer live, tudo bem que é gostoso, claro, a gente vai olhando aqui o pessoal que está participando. Isso é muito gratificante, isso é muito bom. Mas o Aloysio falou uma coisa muito séria, gente. Eu sempre falo isso nas minhas. O assunto é para mim primeiro, porque eu estou me olhando, eu precisei ler aquilo, né? Fazer uma pesquisa, às vezes, de algumas palavras que às vezes não estão mais, não são atuais do vocabulário. Então, aquilo é para gente. É diferente, né? Você está numa roda de conversa, todo mundo ali falando, presencial. Mas aqui é muito pessoal. Eu estou na minha casa, vocês estão na de vocês, e a gente sente aquilo que é para nós. Eu acho que você falou muito bem disso, viu, Aloysio? Eu acho. Elaine, uma outra coisa que eu acho muito particular, principalmente que a gente que faz live, a gente tem que lembrar sempre assim, né? A gente gosta quanto mais pessoas estão seguindo, né? A gente é bom, a gente fica feliz que o trabalho está sendo reconhecido, mas a gente tem que falar sempre assim, né? Quem tem que aparecer é Jesus, é o Evangelho. Sim. E quem tem que ser seguidor é o Mestre, não a gente, né? A Leninha falou que... A Leninha, você ia ter que comer, hein? Não pode ter pavor, não. Ai, meu Deus, tadinho. Não sei não, eu falo assim, tem alguns alimentos que eu não consigo nem experimentar. Uma vez eu estava... Meu filho tem um pouco de dificuldade, às vezes, para experimentar alguma coisa diferente, coisa natural de criança, né? E aí tal, não sei o quê. Eu falei, poxa, às vezes eu fico falando para isso na infância dele. Falo para ele, experimenta tal coisa, né? E eu nunca tinha experimentado o jiló. Aí eu fui no restaurante, eu falei, nossa, esse jiló tá uma maravilha, esse jiló tá uma maravilha. Eu falei, tá bom, né? Vamos experimentar o tal do jiló que tá uma maravilha. Mas botou o negócio quase que volta, pelo amor de Deus. Tem coisa que não vai, não tem jeito. E pode falar para experimentar, mas o jiló você ainda sabia que era um vegetal, né? Agora uma barata, hein, Leninha? É que o pessoal fala proteína pura. Então, né? Cheia de nutrientes. Vamos pensar assim. Eu mas também, Leninha, eu tô contigo aí, viu? Esse exemplo eu tô fora. Nossa, é mesmo, né? Aloysio, mas eu acho que é isso, sabe? A gente tá quase encerrando, né, o mês. Amanhã a Andréia termina para nós, viu, gente? Amanhã é amanhã, não é quinta, não. Quinta-feira eu tenho um compromisso, vou ter que sair de São João. Então, é amanhã, no mesmo horário, que a gente vai estar com a Andréia encerrando esse mês. Eu achei que foi muito gratificante. Eu acho que, de repente, a gente tem que falar do Jerônimo, a gente tem que trazer o Dr. Bezerra, Eurípides. E por falar do Jerônimo, eu mandei um convite para você lá no WhatsApp. Eu vi que você mandou, mas eu já estava entrando. Eu sei, eu falei para você ver depois. Tá. Mas já aproveitando o ensejo, então, você sabe que eu faço uma vez por mês uma live sobre as palestras de Jerônimo Mendonça. Hoje vem a Natália do Somos Espírita, o mês que vem o meu filho. Uhum. E de junho a outubro, né, nós estamos com a agenda livre, se você quiserem vir conosco, numa das terças-feiras, tá? De junho a outubro, é às 10. Tá? Você pensa aí, olha, eu prefiro tal mês, estou mais tranquilo, tem tempo para... Então já fica o convite de público. Qual que é o Se não puder, sábado? Também eu vou entender perfeitamente, não tem problema não. A gente sabe que às vezes
compromissos são complicados, né? Não, eu já vou te responder, eu já vou olhar aqui na agenda, eu já falo Tá. qual, tá bom? Bom, olha lá, a Dani, ó. Aloísio, meu esposo nunca havia comido jiló. Passado alguns anos de casado, depois de muito insistir, ele resolveu experimentar o que eu fazia. Resultado, me pede para fazer agora. Que bom aí, ó. O teu Olha jiló só, foi tá vendo? aprovado. Ai, ai. Mas é isso, gente. Olha, o Aloysio tem compromisso daqui a pouco, eu também, né? O meu é presencial, e eu acho que o recado foi super oportuno. Vamos refletir, vamos ter mais paciência, vamos ser mais tolerante. Tem hora que a gente ainda cai, né, Aloysio? Dá aquela. Caímos e muito, não é tem hora, Com não. Às certeza, vezes, com a certeza. gente Às é vezes intolerante estamos e fazendo muito. live, né, com o intuito de nos reequilibrar de uma situação que passamos naquele dia. Quantas vezes Sim, não fiz isso? nossa, eu também. Você cai o assunto e é justamente aquilo que, né, aconteceu, que fiquei chateada, e aí eu fico pensando, puxa, olha, parece que veio a chacoalhada, e é muito bom. E eu queria que você fizesse as considerações finais antes da gente passar aí para a prece. Tá certo, Elaine. Bom, eu agradeço imensamente ao seu convite, né? Agradeço a presença dos amigos que estiveram conosco, aqueles que já nos acompanham, né? E também poderão nos acompanhar no futuro. E realmente é sempre bom participar de uma live, conversando de um querido amigo que é o Chico Xavier. Amigo porque ele é amigo de todos, né? Não é só meu, da Elaine, é um amigo que esteve aqui trazendo lições importantíssimas para a nossa evolução espiritual. Eu agradeço imensamente a oportunidade e o carinho deste gentil convite. Eu que Podemos ir agradeço, à prece, eu então? agradeço muito. Podemos? Então, amigos queridos, eu convido a todos para, unidos num só pensamento, num só coração, levá-los ao alto, as nossas preces, a Deus nosso Pai, agradecendo a Ele pela bênção da vida, pela oportunidade dessa existência, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando, a quem rogamos suas bênçãos para todos nós que está aqui nesta live, para os nossos lares, aqueles que entraram, ficaram um pouco, que vão assistir depois, possam receber as energias da espiritualidade como um bálsamo de luz. Agradecer também ao nosso querido Chico Xavier, que tão gentilmente trouxe-nos lições preciosas por meio da sua mediunidade e psicografia e que tanto acolheu corações necessitados. Agradecidos, Mestre, pela oportunidade, dizemos, Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. E assim seja, sim. E assim seja. Muito obrigada, Luísio. A gente tem que marcar mais vezes. Eu sempre falo que quando você participa, você, a Dani, vários, não vou citar, mas particularmente hoje com você aqui, foi muito bom, foi muito gratificante. A gente vai estar se encontrando aí nesses grupos, né, de trabalho, nós estamos com você, mas foi muito bom, eu te agradeço mesmo, meu coração, viu? Eu sei que a tua agenda aí é super corrida, mas você tirou essa meia hora, esses 40 minutos aqui para estar com a gente, para estar vindo na minha página, e eu estou muito feliz por isso. Que Jesus te abençoe, você, sua família, que vocês continuem aí, essa família que trabalha para o Cristo continuamente. Deus te abençoe muito, viu? Que assim seja. E como sempre eu desejo, né, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um. Muito obrigada a todos, gente. Lembrando que amanhã é a live com a Andréia, às 18h30. A nossa última live, tá bom? Boa noite, meninas. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. gente.